A identificação de uma pessoa com autismo, como ela é feita afinal? E aí, tudo bem com você? Aqui é o Lee, falando aqui no Reino Élfico, né? E o meu assunto aqui de hoje é muito mais de essa identificação do espectro do autismo, né, que ocorre. E as pessoas têm muito disso de confusão, né, que acaba sendo muito complicado por muitas coisas que elas carregam no passado em si. Até eu tinha um pouco, né, antes do diagnóstico, de não ter essa visão de que você, quando está dentro do autismo, você tem um espectro, né, que vai do que é considerado mais grave até o mais leve, né, que é a forma que normalmente é tratado. E quando você tem que fazer esse diagnóstico de uma pessoa assim, eu não estou falando de uma forma de um psicólogo em si, né, mas sim de você encontrar uma pessoa e identificar se ela é autista ou não. É muito complicado, a não ser que você esteja num caso que seja muito grave, de você bater o olho e identificar, né? Assim como quem já acompanha o canal deve saber que eu estou dentro do espectro. Também tem outras pessoas, né? E que geralmente falam muito melhores do que eu, mas eu fico muito suscetível a ficar pensando como que eu vou falar, em que forma que eu vou falar para parecer o melhor possível, né? E o tipo de reação que a pessoa pode ter. E principalmente em gravação de vídeo, gravação de tirar foto, qualquer coisa assim. É complicado, dependendo do caso, da pessoa dar uma escondida, mas você tem técnicas, né, de foto, de quando a pessoa quer, né, realmente ela pega, ela se dedica para poder tirar aquela foto perfeita, fazer aquele vídeo o mais perfeito possível. Infelizmente, comparado a outros, eu tenho um pouco de problemas, né? E nessa parte do diálogo em si e de fazer as gravações, que eu passo por isso, né, que eu acabei de falar, de ficar muito tempo pensando. Por exemplo, antes de eu dar um exemplo ou uma sugestão para alguém, geralmente eu penso minutos, ou dependendo, se eu achar que é uma coisa muito que pode causar um problema futuro, né? Por ir contra aquela pessoa, eu acabo até mesmo pensando horas, né? Se for de uma forma que eu quero dizer o que eu quero, mas sem magoar ou magoar muito a pessoa, né? Que eu tô tentando entrar em diálogo. E principalmente até uma coisa boa falar sobre empatia no autismo, né? Que é uma das coisas mais mal faladas, né? Que acaba sendo tratado de um jeito bem estranho. Eu acredito que todos que já viram a minha primeira explicação, né? De o que é autismo. Eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui. Eu não sei muito bem como que eu coloco. Mas vou tentar, só pra você. E se puder, já deixa o like aí, né? Se achou legal. Se eu tenho que ir pra um caminho diferente. Ou se você acha que eu posso fazer alguma coisa pra melhorar o cenário, ou como que eu tô, ou qualquer coisa assim do tipo. E poder dar um comentário aí, né? Seria bom, porque é muito doido pensar nisso, né? E mesmo eu querendo muito, eu não consigo fazer perfeito, pessoalmente a minha parte de estar falando. Mas o que eu deixo muito explicado é que cada caso é um caso, né? Que é o que sempre tentam deixar. E esse cada caso é um caso, é como se fosse você ter uma tabela de muitas coisas ali englobadas. E cada uma pode ter uma gravidade diferente. Que, por exemplo, umas pessoas podem ter uma fala mais prejudicada, outras pessoas ter a visão, o olfato, ter hipossensibilidade, podem ter dificuldade de movimentos mais. Eu me esqueci, acho que é grosso. Mas tem os finos, né? Que são os movimentos mais. Por exemplo, eu tenho que escrever algo assim, né? E os outros eles já são mais esses movimentos que usam o corpo mesmo, né? Você usa o braço inteiro, a perna inteira. Então vai depender, né? O tipo de problema que alguém pode ter. E pode ser que alguém também tenha estereotipias, mas não usa quando tem que ir fazer alguma coisa, a não ser que ela esteja no estresse grande, né? Alguma coisa externa. Então só acaba utilizando em casa ou em alguns momentos.
Principalmente quando você trata de uma coisa, quando já tá um pouco mais leve, assim, né? Ou quando não sente tanta necessidade, já tem um controle melhor, né? Então, por estranho que pareça, por mais que seja essa síndrome toda e tudo isso que é falado, não tem como você fazer uma identificação em si da pessoa por observar a pessoa. Talvez dependendo, conversando com a pessoa, né? A forma que ela te responde, você pode suspeitar, mas mesmo assim é bem complicado, bem difícil, né? De ser trazido. E dá pra você notar aquela coisa que gostam de falar, né? Que a pessoa parece um pouco estranha, dependendo. Mas a pessoa pode estar no espectro ou não, ou ela pode estar relacionada a outra coisa. Então, não dá pra você pegar e julgar diretamente, assim, né? Quem tá dentro do espectro e quem não está. Então, se você tem dúvidas sobre se você pode estar, tem que realmente buscar um especialista que seja dentro do autismo em si, especializado no autismo, assim como eu fiz e eu recomendo, assim, as outras pessoas em vários casos, porque tem até mesmo psicólogos que nem sabem, assim, às vezes o cara se formou há muito tempo e ele não tem conhecimento de coisas novas, de metodologias do DSM, né, que é uma das formas de você averiguar ou se a pessoa tem autismo ou não, que estágio está, ou se é outra coisa. E você dá uma abertura da pessoa, ou ela te diagnosticar você não tendo, você só parecendo de alguma coisa, e daí complica para ela e para você, em qualquer coisa que ocorrer, né? O que é um pouco mais difícil, porque a pessoa também tende, né, a ser mais cautelosa. E ou você pode simplesmente estar perdendo por, às vezes, ter muitas coisas que você não percebe, principalmente no caso de mulheres em si, né? Porque mulheres é um caso que é muito mais difícil, por ela ter esse grau de conseguir imitar mais as habilidades sociais de outras pessoas, em vez de criar uma própria em si, como geralmente ocorre, né? Com quem não está como elfo em si, né? Eu prefiro esse termo assim, mas não é muito utilizado, é complicado de explicar. Mas eu quero poder tirar um vídeo, se estiver tudo ok para vocês, para explicar por que eu gosto dessa parte de elfo e não de autismo em si. Mas eu vou dar um pouco de atalho que é autismo, ele meio que leva para um pejorativo em si a própria formação da palavra, né? Que é pelo conceito que foi como enxergaram no início, né? Porque não tinham muitos estudos, não tinha muitas coisas, então um nome que parecia mais apropriado era autismo, né? Mas você tem que ter esse cuidado em si, até mesmo de uns parentes, às vezes tem uma pessoa que é autista, um parente, pode ser também, ali que está se enquadrando e ele não ter tantas coisas sem demonstrar, mas ele se enquadrar, porque dependendo do coeficiente cognitivo e tudo mais, a pessoa ela pode ir aprendendo aos poucos, assim como muito na tentativa e erro eu estou tentando e trazendo todo tipo de conteúdo que eu posso aqui. Tudo bem? Então não se esquece de dar o subscribe para poder continuar a receber, né, todos os tipos de novidades e acompanhando o progresso, indo vendo todos os estudos que eu quero trazer acadêmico, que é de lá de fora, que daí as pessoas elas não têm conhecimento em inglês, assim, geralmente é muito raso aqui no Brasil. Então eu quero poder estar trazendo e também eu quero poder continuar. Eu não sei qual foi o gosto em si sobre o vídeo do Autismo The Spectrum, né? Que é Amor no Autismo, que também vou tentar deixar o card aqui. Mas já que eu trouxe essa série, eu também tô querendo trazer outros filmes, mas não dando spoilers em si. E talvez comentar sobre os personagens no autismo no espectro, né? Se todo mundo concordar e achar legal. Então, fui.